E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é Felipe e hoje eu vou comentar sobre os resultados da Taesa, referente ao quarto trimestre de 2025. Essa aqui é uma das maiores transmissoras de energia elétrica do Brasil e queridinha dos investidores de dividendos. A empresa acabou de soltar o release ontem à noite, no dia 17 de março, então esse resultado é quentinho, bora ver se a Taesa entregou ou se decepcionou. Antes da gente fazer o pano de fundo da empresa e de olhar os números, a gente vê aqui que a Taesa teve uma forte valorização no último ano, o que fez com que o seu PL passasse a ser negociado a múltiplos maiores do que o histórico recente da empresa e, consequentemente, uma redução também no dividend yield comparado também ao histórico recente. A gente vai dar uma olhada se essa situação se mantém para o futuro ou se a gente tem alguma alteração importante a ser considerada. Aqui está o histórico do yield da Taesa, a gente vê que não raramente ela possuía uma taxa acima de 10% em diversos anos, tanto é que o yield médio dos últimos 5 anos foi de 10,48%, mas que de 2024 para cá a gente teve uma redução, em grande parte graças à valorização da cotação das ações da empresa. E agora, antes de entrar nos números, deixa eu só alinhar o contexto para quem está chegando agora. A Taesa é uma transmissora de energia e o negócio dela não é gerar nem distribuir energia, mas sim transmitir. A transmissão é um negócio com receita regulada chamada RAP, que é a receita anual permitida. E todo ano essa RAP é reajustada por algum índice de inflação, pode ser IPCA, IGPM, dependendo do contrato. O resultado é que a empresa tem um fluxo de caixa previsível, o que torna a empresa muito atraente para quem busca renda com o dividendo. O ponto central que o mercado vinha monitorando no caso da Taesa era a alavancagem, que estava em 4,1 vezes a sua dívida líquida pelo EBITDA e também a capacidade que a empresa tem de executar os projetos em construção para renovar e ampliar os prazos de concessão. A gente vê também que é uma empresa que tem um market cap de 14,5 bi, está no nível 2 de governança corporativa e tem o seu controle acionário vindo da CEMIG e da ISA Investimentos, sendo a majoritária no capital votante da empresa, ou seja, as ações ordinárias, a CEMIG em segundo lugar, a ISA Investimentos, ficando o mercado com 37% ainda, mas só lembrando que a maior liquidez da Taesa estão em units que reúnem as ações ordinárias com as preferenciais. Dito isso, vamos olhar agora os números divulgados e a gente vê que a receita líquida atingiu a casa de 643 bilhões de reais agora no quarto trimestre de 2025, uma alta de 10,8% no comparativo trimestral, tendo como motivo para essa alta a entrada em operação da Pitiguari, que é um projeto Greenfield que foi entregue com mais de 21 meses de antecipação ao prazo da ANEEL, os reforços também realizados, principalmente nas unidades Nova Trans e TSN, e os reajustes inflacionários do ciclo da RAP 2025-26, que teve os seus contratos corrigidos aí em 7,03% para os indexados ao IGPM e 5,32% para os que foram corrigidos pelo IPCA. Só lembrando que a Taesa é a transmissora com a maior exposição ao IGPM, então a empresa surfou essa correção melhor do que os seus pares. No consolidado anual, o acréscimo foi de 8% e a gente vê também que a empresa conseguiu uma redução da sua parcela variável, tanto na ótica trimestral quanto no comparativo anual, e isso se dá graças ao operacional da empresa que está rodando muito bem. A parcela variável é basicamente uma penalidade por indisponibilidade nas linhas de transmissão da Taesa. E agora, em 2025, a parcela variável foi de apenas 0,53% da receita de transmissão, o que é um dos menores patamares históricos para a companhia. Avançando aqui para os custos, a gente vê uma redução antes da depreciação e amortização de 25,1% comparado ao quarto trimestre de 2024, e isso foi puxado principalmente pela ausência de eventos não recorrentes que negativaram e pesaram o resultado do quarto trimestre de 2024. Mas ainda excluindo os eventos não recorrentes, esses gastos teriam sido reduzidos em 3,7%, contra uma inflação de 4,2% no período, o que representa um ganho real de eficiência que a Taesa vem entregando. Na ótica anual também houve uma redução de 10,7%, e olhando para a depreciação e amortização, a gente vê um acréscimo no comparativo trimestral e anual, e esse avanço se deu principalmente à entrada em execução de novos projetos ao longo do ano de 2025. Avançando para o EBITDA, foi o destaque do trimestre. A gente vê um número de 524 milhões, o que significa que a empresa avançou 24% no comparativo trimestral, alcançando uma margem expressiva aí de 81% no trimestre e ainda mais expressiva na ótica anual, com 83% de margem EBITDA. E esse avanço, tanto no comparativo trimestral quanto anual,
percentual se dá também graças à entrada em operação de novos projetos e aos reajustes inflacionários dos contratos celebrados pela Taesa. Indo agora para o resultado financeiro, é aqui que está a pedra no sapato da Taesa. Embora a gente veja uma melhora de 16,3% no comparativo trimestral, na ótica anual a gente tem um resultado financeiro que foi pior em 3,7%. Olhando para o trimestre, essa melhora veio principalmente do maior caixa médio, da queda do IPCA entre os trimestres e da redução nas provisões para os riscos judiciais. O CDI mais alto pressionou os juros da dívida, mas foi mais do que compensado pelos outros fatores. No entanto, no ano completo, a gente viu um crescimento de 3,7%, reflexo principalmente da alavancagem elevada que a Taesa tem, com o custo de dívida que cresceu na casa de 18% ao ano. E aqui a gente vê o detalhamento dessa dívida da Taesa, que encerrou o ano de 2025 com 9,8 bilhões de dívida líquida, o que representa, como eu falei no início do vídeo, um endividamento de 4,1 vezes o EBITDA, e que, para colocar isso em perspectiva, é o maior nível de alavancagem entre as transmissoras listadas. E a gente vê que boa parte do endividamento da empresa está atrelado ao IPCA, e também uma boa parte dessa dívida que a Taesa contratou ainda vem de períodos em que a Selic estava em um dos seus menores patamares históricos, o que significa dizer que a Taesa conseguiu contratar essa dívida com patamares bastante positivos. Então, olhando o detalhamento das debêntures emitidas pela empresa, por exemplo, a gente vê que tem várias delas com IPCA mais 4% ou IPCA mais 5% emitidas ali ao longo do ano de 2019, 2020, e isso beneficiou bastante a empresa em relação à sua dívida, mas ainda assim um patamar de 4,1 vezes o EBITDA é alto até para uma atividade que tem uma previsibilidade de caixa muito boa, como é o caso das transmissoras. Ainda no comparativo trimestral, a dívida bruta cresceu agora no último trimestre de 2025, 6,9%, e o caixa subiu 19%, fruto de uma emissão de debêntures atingindo a marca de 1,3 bilhões. A alavancagem não é um problema agudo para a Taesa, mas limita a capacidade de crescer via aquisição e novos leilões, pelo menos os de grande porte. Já que a gente vê o lucro líquido regulatório, que teve uma alta expressiva aí no comparativo trimestral de 56,1%, atingindo 313 milhões, e esse número foi principalmente impulsionado pela receita maior e por uma carga tributária bem otimizada no trimestre, com a empresa aproveitando os benefícios do juros sobre capital próprio, Sudan, Sudene e do regime de lucro presumido das suas investidas. Já na ótica anual, um avanço de 13,4%, atingindo a casa de 1,1 bilhão de lucro regulatório, também fruto do crescimento da sua receita e da eficiência tributária que a empresa conseguiu. Olhando agora para o investimento realizado pela empresa ao longo de 2025, a gente vê que foi um total de 1,8 bilhões, isso porque a Taesa tem 4 projetos Greenfields, que são aqueles que saem do zero, e uma série de reforços e melhorias em andamento, com investimento total ANEEL de mais de 4,3 bilhões em todos esses projetos. E além disso, já agora em 2026, a ANEEL autorizou também 48 reforços e 25 melhorias, com um investimento aproximado de 193 milhões. Essa pode ser uma alavanca aí de crescimento orgânico para a empresa nos seus projetos já instalados. E agora o que todo acionista quer saber é como é que ficam os dividendos. O Conselho aprovou ontem uma proposta de distribuição dos resultados ainda de 2025, que vai para a votação em Assembleia, mas que, se aprovada, vai representar um payout de 100% do lucro regulatório da empresa ao longo do quarto trimestre de 2025 e também de todo o ano de 2025. Esse pagamento será de aproximadamente 313 bilhões, o que representa um yield atual de 2,1%, e no acumulado de 2025, novamente, caso esse pagamento seja aprovado, a gente vai ter um payout de 1,1 bilhões, de 1,1 bilhão, que representa um yield de 7,7%, considerando a cotação atual da empresa. Agora, avançando para os pontos de atenção da Taesa, a gente vê que o resultado foi forte, mas o que a gente tem que ficar de olho é principalmente na alavancagem da empresa, que, como eu falei, segue sendo alta até para o setor de transmissão, e o custo da dívida agora em 2025 subiu muito, juntamente com o CDI,
CDI, e como uma parcela significativa da despesa financeira é atrelada ao CDI, a gente viu uma despesa pressionada e que vai seguir elevada enquanto a Selic permanecer no patamar atual. O segundo ponto de atenção é o tempo médio das concessões. Parte das concessões vence nos próximos anos e o que a empresa recebe como indenização no vencimento ainda não está completamente definido. A ANEEL está em processo de regulamentação desse tema e essa regulamentação deve sair até o final desse ano, agora em 2026. Mas é um risco relevante que pesa na avaliação de investimento da companhia. E por fim, a exposição ao IGPM, o que é uma característica interessante para o investimento na empresa, uma vez que historicamente o IGPM supera o IPCA, mas em ciclos de deflação do índice, isso pesa negativamente na receita de transmissão comparada aos pares. E é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos resultados. Ainda tem muita empresa boa para comentar nesse ciclo de divulgação de resultado do quarto trimestre de 2025. E se você tem alguma dúvida sobre a Taesa ou quer que eu comente algum outro papel, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.